na Revolução, pelo menos a Revolução Inglesa, que são duas, né? Revolução Francesa e Inglesa, mas pelo menos a Revolução Inglesa hoje, né? Sim, como eu disse para vocês, o Oliver Cromwell, que não era nobre, mas conclamava um grande exército, e para ele não interessava se a galera do exército era nobre ou não. Ele dizia que não importa a roupa que você vista, não importa a classe social que você importa o seu ideal. E aí ele conclamou uma galera para lutar. Só queria falar para vocês que é o seguinte, nós temos dentro da Inglaterra 3 grupos. Anglicanos, tá? Católicos e puritanos. Deixa eu só falar a diferença. O anglicanismo surge como uma religião protestante na Inglaterra, porque o rei inglês queria casar-se novamente e o catolicismo não permitia, né, não permite até hoje, essa ideia de você casar e casar novamente na igreja. Na igreja somente um casamento. E aí o rei resolve, dentro do contexto de revoluções, da Revolução Protestante, fundar uma nova religião, que era muito parecida com a Igreja Católica, sabe? E os puritanos é uma galera mais... eles diziam que o que eles pregavam vem de pureza. São efetivamente as ideias ali de Cristo, tá? Então, não tem a ideia de prosperidade como é a ideia dos anglicanos, tá? Não tem a ideia aí de uma de uma desigualdade hierárquica como tem os católicos. Eles buscam essa essência, né, que na história de Cristo, ou seja, a essência dos ideais, da formação das igrejas lá, e principalmente os ideais que Cristo, quando passou pela terra, deixou. Aí vem de pureza, então puritanos, tá? E de puros não tinha muita coisa, mas enfim, isso é uma outra análise. Então, só para a gente entender. Então, havia dentro da Inglaterra puritanos, católicos e anglicanos. Anglicanos e católicos não se bicavam muito, não se curtiam, mas, mediante a situação, se juntaram. Então, de um lado, eu vou ter anglicanos, católicos e a alta nobreza, tá? E do outro lado, eu vou ter o parlamento, que tem integrante de nobreza, tá? Que está descontente com o que está acontecendo, a burguesia e a gentry, que é a pequena burguesia, que é aquela burguesia ligada mais ao campo, que é uma nobreza mais rural, tá? Também vai estar aí envolvida, ou seja, não somente os nobres vão estar lutando. Então, vai ter essa guerra civil, que vai ser tenebrosa, tá? Com extrema violência, e quem ganha essa guerra civil são os puritanos. Ou seja, não é o exército do rei que ganha, não são católicos, anglicanos e alta nobreza, e sim, burgueses, a galera que queria novamente o parlamento, a gentry e até a própria população que ficou mais do lado do Oliver Cromwell, né? Ele chega ao poder. Olha que lindo. O Cromwell, daí tinha nele, gente, uma imagem, eu quero que vocês entendam, assim, que é bem louco isso, mas cria-se uma expectativa para essa ideia de república puritana. República, coisa pública, palavra de origem grega. Se eu falo em república, eu tenho a ideia de maior participação popular. A ideia de república remonta a maior participação popular, né? Então, cria-se no imaginário a esperança de mudanças efetivas. Isso não muda muito em vários cenários. Por exemplo, quando nós temos a Revolução Russa acontecendo em 1917 e a galera compra a ideia do Lenin, compra a ideia porque está vivendo na miserabilidade, porque não tem autonomia nenhuma, porque está sendo perseguido, porque o czar Nicolau usa de violência, domina tudo, é uma monarquia altamente absolutista que não dá liberdade para nada. Ou seja, a galera compra a ideia do Lenin acreditando efetivamente numa mudança, que não acontece. Porque depois, quando chega Stalin, ele vai ser mais ditador que Tsar do que o czar Nicolau. A mesma coisa acontece na China. A galera compra a ideia do Mao Tse Tung, né, dessa mudança, que não vai acontecer no primeiro momento, mas depois milhares de pessoas vão morrer de fome. Tá? Mas eles compraram essa ideia.
Né? Não só dei os dois exemplos ali, vou falar do Hitler. A galera compra a ideia do Hitler, porque o que ele fala? Ele vai acabar com o Tratado de Versalhes, ele vai industrializar a Alemanha, ele vai trazer benefícios para a Alemanha. Então, a galera também compra a ideia dele, independente se é uma ideia de direita ou de esquerda, dei os dois exemplos aqui, né? O Hitler com o nazismo, ou o Benito Mussolini com o fascismo, ou Lenin com a ideia socialista, a Revolução Socialista, ou Mao Tse Tung também com uma ideia socialista, a galera compra essa ideia porque o que ela quer? Mudanças. Aqui, o que ela quer? Mudanças também. Eles estão extremamente descontentes, eles também não têm liberdade, eles também não são ouvidos. E agora a ideia é que República Puritana. Então, nós vamos ter maior participação. Então, eu vou lutar a favor desse ideal para ter mudanças. Ele chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é confiscar todas as propriedades da aristocracia. Então, a galera da alta nobreza não ficou bom para eles. Vou falar uma palavrinha de baixo calão aqui, né? Mas não ficou bom para a galera. Não rolou, tá? Por quê? Porque ele vai confiscar todos as propriedades da aristocracia. Ele vai aí o que ele vai fazer? Como ele tem apoio da burguesia, ele vai lá e elimina os impostos. Então ele confisca as propriedades da alta nobreza, e isso pela população é visto como positivo, né? Ele elimina os impostos, então a burguesia fica contente no primeiro momento, que era o que ela queria. Ela apoiou o Cromwell para o Cromwell acabar com os impostos, né, que fique bem claro. Ela não quer uma mudança na estrutura, ela não quer uma mudança social, ela quer uma mudança para ela. E ele vai decretar algo que é importantíssimo, asteriscos lantejolados nessa lei que ele decreta. E para a história é o que é mais importante aí do período dele. Ele decreta os atos de navegação. É um documento que falava o seguinte: qualquer produto que saísse da Inglaterra sairia em barcos ingleses. Qualquer produto que chegasse na Inglaterra também teria que chegar através de embarcações inglesas. Então, os atos de navegação faz com que a marinha inglesa se torne poderosa. Entendam? Então, isso vai valorizar o comércio e, principalmente, a marinha da Inglaterra. Gente, no século XIX, a Inglaterra vai se tornar o país mais poderoso do mundo. Tá? E nos estudos, muitos estudos mostram que está muito linkado com essa lei. Ou seja, o fortalecimento da marinha é de maneira essencial para o desenvolvimento da Inglaterra, para que futuramente, num futuro não tão distante, a Inglaterra se tornasse tão poderosa com sua marinha. Então, os atos de navegação é o que a gente não pode esquecer do Oliver Cromwell. E República Puritana, tá? Então, é óbvio que essa república, apesar de ter sido, num primeiro momento, positiva, ele perseguia quem era contrário a ele, certo? Então, né, o negócio não era muito bom aí para quem era contrário ao Oliver Cromwell, né? Quando ele morre, quem assume é o filho dele, o Ricardo. Só que o Ricardo ele fica no poder pouquíssimo tempo, 18 meses no poder. Ele não tem estrutura do pai, entendeu? Ele é um tipo... tal. O Oliver Cromwell é tipo... mantém toda a sua palavra, ou seja, é muito articulado politicamente, tem muito conhecimento, se impõe, e o filho dele não tem isso. Isso faz com que haja uma retomada da monarquia, certo? Que retomada da monarquia é essa? O Carlos II volta ao poder, certo? O filho do Carlos I. O Carlos I foi morto, morreu, tá? Porque quando o Oliver Cromwell assume o poder, eles querem acabar com a ideia de monarquia. Para acabar com a ideia de monarquia, o que eu faço? Mato o rei. Simples assim. Tipo assim, em praça pública, né? Vou matar o rei
Por que eu vou matar o rei? Deixa eu ver se na apostila de vocês, estou com outro material aqui também, para trabalhar com vocês, não tem. Na apostila de vocês não tem, mas tenho um outro material aqui que mostra a execução do Carlos I, certo? Então, o Carlos I vai ser executado porque ele representa a traição, ele representa a monarquia. Então, para mostrar para todo mundo que eu vim aqui para mudar, que agora vai ser uma república, que eu vou confiscar as propriedades da aristocracia, que eu vou eliminar os impostos, eu vou decapitar. Ele vai ser julgado, capaz, né? Vai ser julgado e condenado como traidor. E aí, eles matam o Carlos I, certo? E aí, o que acontece? Com a morte do Oliver Cromwell, o filho não se mantém no poder e eles conseguem restaurar a monarquia. Gente, o que a gente tem que entender? Havia um descontentamento também por parte da galera. Por que havia um descontentamento? Eles realmente acreditaram numa mudança. A mudança não aconteceu da forma como se almejava. Os atos de navegação são importantes, sim, mas o Oliver Cromwell exercia um autoritarismo também, de maneira geral. Então, a galera que era contra ele não tinha poder de fala, de argumentação. Quando a gente lembra de república, a gente lembra de diálogo, tá? De essa possibilidade de argumentação que não acontecia. Então, fortificou o movimento para restaurar a monarquia, para a volta da monarquia novamente. E aí, o que eles fazem? Esse movimento ganha força. Como o filho do Cromwell é tipo um cara que não vai ter tanta articulação política e não vai ser forte como o pai, fortalece a ideia da retomada da monarquia. E isso acontece. Então, eles vão restaurar a monarquia, certo? Lá no século XVII, tá? Em 1660, o filho do Carlos I, o Carlos II, volta ao poder, certo? Obviamente, que o que vai acontecer, só para a gente poder entender, tá? Ele volta ao poder, olha só, Carlos II faleceu em 1685. Nesse ano, o seu irmão, ele assume o poder, o Carlos II, que é o filho do Carlos I, fica lá no governo e tudo mais. Ele assume em 1660. Em 1685, 25 anos depois, ele morre. O irmão dele, Jaime II, assumiu o trono inglês e deixou evidente suas intenções de restaurar o catolicismo na Inglaterra. Por quê? O que rolava na Inglaterra? Com o restauro da monarquia, uma retomada do anglicanismo. Então, república puritana, puritanismo no poder, a república não rolou, a galera não curtiu república, e aí restaura a monarquia. Volta novamente o anglicanismo, por mais 20 anos, 25 anos. O cara morre, o irmão dele era católico, tinha a galera ficou com medo que o catolicismo fosse imposto. Então começou a fazer um movimento, tá? Chamado Revolução Gloriosa, que é a última parte de todas essas transformações. A Revolução Gloriosa é a retomada, tá? É um regime monárquico parlamentarista. Então, não se volta mais em república, a galera não curte república. Até hoje, a Inglaterra é o quê? Uma monarquia parlamentarista. Assim como a França também não curte o período democrático francês, porque não foi positivo, a Inglaterra também não curte república. Eles são defensores natos da monarquia parlamentarista. Por quê? A república aplicada dentro da Inglaterra não foi positiva. A república aplicada dentro do país inglês, ela foi negativa, porque ela foi violenta, porque ela coibiu, não havia participação política. Então, para eles, não foi significativo esse período republicano. Então, eles vão fazer essa Revolução Gloriosa, ou seja, eles vão constituir a Declaração de Direitos, chamada Bill of Rights.
tá? Então, esse documento limitava o poder do rei, certo? Qual é a ideia? De institucionalizar a monarquia parlamentarista. Então, Revolução Gloriosa é a retomada da monarquia parlamentarista, para a gente poder entender. O governo do Jaime II, católico, gerou temor, gerou medo, tá? Do retorno da Igreja Católica para a Inglaterra como religião oficial. Do Jaime II. O Jaime II, ele tinha uma filha, né? A Maria, que era anglicana e casada com um príncipe holandês, o Guilherme de Orange. Olha bem os casos. Então, o que vocês têm que entender? A galera do parlamento vai até a filha do Jaime, que era anglicana, e conversa com o marido dela, que era o Guilherme de Orange, que é um príncipe holandês. E tem um tete-a-tete de pé de ouvido com o cara. Ó, o seguinte, a nossa ideia é te colocar lá como rei na Inglaterra. Só que é o seguinte, a gente coloca lá, a galera do parlamento, óbvio, né? Só que quem vai mandar lá somos nós. Tu vai chegar ao poder, mas tu vai ter que respeitar o parlamento. Qual é o objetivo deles? Acabar com o poder ali do Jaime II, porque o Jaime II era católico, tá? Não sai da linha sucessória, porque é a filha do cara, quem vai assumir é o marido dela. No entanto, o marido tem um acordo com o parlamento. E é isso que vai acontecer, tá? Então, em junho de 1688, a esposa do Jaime I vai ter um filho, né? Que foi batizado como católico e, pelas leis inglesas, era um legítimo herdeiro do trono. Diante desse quadro, dois grupos políticos antagônicos, os conservadores e os liberais, uniram forças e articularam um golpe de Estado que destituiu Jaime II e conduziu o Guilherme de Orange no poder. Ou seja, eles conversaram lá com a galera e colocaram o Guilherme de Orange no poder. O Guilherme de Orange no poder jurou respeitar a Declaração Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direitos. Gente, é um monte de nome, é um monte de parafernália toda, mas o que a gente tem que saber desse período das revoluções inglesas, que tem como objetivo a tomada da burguesia, a chegada da burguesia ao poder, que se utilizou da população para conseguir seu objetivo. Tá? Outra coisa importante da gente falar, que vigorou na Inglaterra a teoria do direito divino, certo? Que a República não foi positiva e a herança da República é os atos de navegação, né, do Oliver Cromwell, que possibilita que a marinha inglesa se torne muito importante. Tá? E como a ideia republicana não rolou, eles não curtiram, então voltou a monarquia, o restauro da monarquia, com medo do catolicismo se tornar a religião oficial inglesa, né? E eles eram muito fortes, proeminentes à ideia do anglicanismo, fazem a Revolução Gloriosa, dão apoio a um herdeiro do trono holandês que jura respeitar as leis do parlamento para eles chegarem ao poder. Certo? Meu Deus, né, gente? É isso, as revoluções inglesas, tá? Eu quero que vocês peguem, se vocês estão aí com a apostila de vocês, na página 37, antes da Revolução Francesa, tem 3 questões ali que eu quero fazer com vocês, tá? Página 37 da apostila, antes da Revolução Francesa. Tem 3 questões ligadas à Revolução Inglesa, tá? 1, 2 e 3, a página 37. Fala assim: as revoluções inglesas foram as primeiras revoluções burguesas da época moderna que possibilitaram as condições para a industrialização no século seguinte. Que condições foram essas? Quais foram as condições?
tá? Que fizeram com que essas revoluções burguesas possibilitassem condições para a industrialização. Qual é a relação? Vou explicar de maneira mais simples. Qual é a relação que a Revolução Inglesa tem com a Revolução Industrial? Qual foi a lei que ajudou ali? Quais foram as leis? Primeiro, né, gente, o processo de cercamento de terras, né? Porque cercou as terras, a ideia de propriedade privada para a criação de ovelhas, produção de lã, beneficiamento da lã, indústria têxtil. O que acontece? Qual é o resultado ou qual é a consequência? Não gosto da palavra consequência, né? Qual é o desdobramento da lei de cercamento de terras? Crescimento das cidades, certo? Desenvolvimento da indústria têxtil, crescimento das cidades, né? E possibilidade de novos mercados, abrir o leque de possibilidades para novos mercados. Daí, número 2, a Revolução Puritana resultou do choque entre interesses dos burgueses e os da monarquia, a qual desejava se consolidar de forma absoluta. Um dos primeiros conflitos se deu em 1628 com a petição de direitos. Explique como ocorreu esse embate, certo? O Carlos I, então, tá? Ele se negou a ceder empréstimos, né, gente? Ou seja, ele aplicava impostos muito grandes, ele aplicou a teoria do direito divino e ele não cedia nenhum tipo de empréstimo à galera da burguesia. Isso fez com que o parlamento ficasse indignado. Indignado porque aumentou os impostos, indignado porque não tinha liberdade, indignado porque não era convocado para saber das coisas, indignado porque se queriam empréstimos para ampliar o comércio, também não ganhavam esses empréstimos. Tudo isso causou um grande descontentamento por parte do parlamento, que instituiu a petição de direitos, ou seja, que tudo deveria passar pelo parlamento, que nada deveria ser imposto, que nada deveria acontecer, né, sem a consulta do parlamento. Outra coisa, o Carlos I prendia quem ele queria, não consultava ninguém. Então, eles também queriam o fim dessas prisões feitas pelo Carlos I, sem, vamos dizer, como ele se achava na ideia do direito divino, ele fazia o que ele queria. Era esse o principal objetivo dele. Então, a ideia da petição de direitos seria um documento, né, que o rei deveria sempre consultar o parlamento para qualquer decisão. Só que o que o rei fez? Século XVII, fecha o parlamento. Foi muito mais fácil do que atender o que eles estão pedindo. Represento Deus, sou a personificação de Deus na Terra, posso fazer o que eu quero, inclusive fechar o parlamento. Qual foi a participação das classes mais pobres no processo da Revolução da Inglaterra? Gente, as condições das classes mais pobres eram muito ruins. Eles tinham muitas dificuldades, tá? Então, o que acontece? Onde eles foram engajados? No movimento do Oliver Cromwell. Onde eles se viram representados? No movimento do Oliver Cromwell. Então, eles se sentem importantes, porque como se eles fossem deixados de lado, quando o Cromwell aparece e fala que eles podem lutar no exército, não importa se eles não são nobres, porque importa pelo ideal que eles lutam. Isso cria uma comoção muito grande, tá? Após a execução lá do Carlos I, a dissolução do parlamento, novamente a população foi relegada. Então, entenda uma coisa, o Oliver Cromwell junta a população para chegar ao poder. O exército dele se torna forte pra caramba, tá? Porque a galera tem uma gana muito grande para destituir aquele poder. Quando o Cromwell chega no poder, tipo assim, cheguei, deu agora. Matei o Carlos I, ele vai matar o Carlos I, ele vai fechar o parlamento de novo, ele não quer mais saber do parlamento, novamente, tá? Então ele vai ser tão autoritário como foram os outros, tá? E a população, tipo, deu para ela. Então ele vai dissolver o parlamento. Assim como o Carlos I fechou o parlamento, ele dissolve em 1653.
Então, o Carlos I também não tem parlamento e governa com a teoria do direito divino. O Cromwell, tá? Pega o povo, não sei quem é pior, né? Porque ali o Carlos I já mostrava quem ele era. O Cromwell não. Usou o povo, instituiu uma república puritana. Quando chegou ao poder, matou o representante da monarquia para não ter oposição, dissolveu o parlamento e a população, ó, tô nem aí, literalmente. Então, o povo foi usado como massa de manobra para o Cromwell chegar ao poder, literalmente. Certo? Galera, alguma pergunta? Amores? Não. Estão indo? Não, estão aí comigo?